Bom, estou fazendo aqui uma gravação de vídeo para vocês, para explicar a estrutura dessa cantiga de amigo, que vocês já responderam os exercícios, mas se vocês ficaram com algumas dúvidas, então eu vou dar agora algumas explicações. Vou começar falando pela estrutura. Bom, vocês estão vendo aqui uma cantiga de amigo da época do trovadorismo, né? E vocês podem perceber, além da linguagem, né, que é o português de Portugal, mas aquele português bem do início, o português arcaico, que dificulta um pouco o nosso entendimento. Além da linguagem, vocês estão vendo também que esse poema tem 6 estrofes, tá? E essas 6 estrofes, elas têm algumas características que é importante que a gente ressalte. Bom, quando a gente vai fazer a análise de uma cantiga de amigo, então de uma cantiga ou de amigo ou de amor da época do trovadorismo, é importante que a gente perceba, principalmente nessa que nós estamos estudando, que ela é formada por pares. Então, essas 6 estrofes, elas se organizam por pares. Nós podemos falar assim, que a primeira e a segunda estrofes são o primeiro par. Depois, nós temos a segunda estrofe, e nessa segunda estrofe, nós também vamos ter os pares. Então, aqui a gente tem o segundo par, tá? Aqui nós temos o primeiro par e aqui nós temos o segundo par, que é formado pela terceira e pela quarta estrofes. E aqui na quinta e na sexta nós temos o terceiro par. Então, aqui nós temos primeiro par, formada pela primeira e segunda estrofe. Segundo par, formada pela terceira e quarta estrofes. E terceiro par, formada pela quinta e sexta estrofe, tá? Então, aqui vocês podem marcar o primeiro, não reparem a letra. Aqui o segundo, tô parecendo letra de criança que não sabe escrever. E aqui o terceiro par, certo? Bom, e aí nós vamos encontrar uma figura de linguagem chamada paralelismo. Tem uma pergunta sobre essa figura. O que é paralelismo? Se a gente pensar na origem da palavra, na etimologia da palavra, nós vamos ver que essa palavra é derivada da palavra paralelo. Então, o que está em paralelo está no sentido horizontal e logo vem o parzinho, tá? Então, é um par, o paralelo. São duas linhas nesse sentido. Vou colocar aqui do lado, olha, duas linhas nesse sentido. Elas estão em paralelo. Então, paralelismo dentro da poesia são 2 versos que se encontram nesse sentido também. E isso não precisa acontecer na mesma estrofe. Então, aqui no caso, nós temos aqui, nas ribas do lago, o eu andar vi, e nós já vimos por uma das perguntas, tem algumas palavras do vocabulário. Esse u quer dizer onde. Então, nas margens do lago, onde eu andar vi, aqui nós vemos novamente o mesmo verso. Só muda, inverte um pouquinho aqui as palavras. Nas ribas do lago, onde eu vi andar. Mas nós consideramos um paralelismo aqui, certo? Depois, nós temos também aqui, vaiamos irmã, vaiamos dormir, vaiamos irmã, vaiamos folgar, só muda aqui. Mas, como a maior parte do verso é igual, nós consideramos um paralelismo. E aqui também se repete, olha, nas ribas do lago,
Aqui também, seu arco na mão as aves ferir, só muda o ferir e o tirar. Aqui também, igual. E aqui também, ou seja, mantém a mesma estrutura, principalmente a mesma estrutura inicial. Então, isso é paralelismo. Depois tem uma outra pergunta que fala de refrão. Então, o refrão é a parte que se repete em todas as estrofes. Então, aqui nós temos o refrão. A las aves, meu amigo. E essa expressão, a las aves, a caçar aves, meu amigo. Olha como é a cantiga de amigo, né? É uma mulher falando para o seu amor, ó, meu amigo, que é o seu, ela está apaixonada, é o seu amor. E quem escreveu a cantiga, né, foi um homem, é o Fernando Esguio. Então, por esse motivo, é cantiga de amigo. Foi escrita por um poeta, por um homem, mas a voz é feminina. Bom, aí nós temos o refrão aqui também, aqui na segunda estrofe, refrão, na terceira estrofe, e assim vai. Todas as estrofes terminam por esse verso, né? Então, ele é igual em todas as estrofes. Vocês não reparam, não, porque é a primeira vez que eu uso essa caneta e eu não estou sabendo usar, mas eu prometo que até o final do ano eu vou descobrir como se usa melhor, tá bom? Nós também estamos num aprendizado, né? Aprendendo a gravar esses vídeos, os áudios e tudo mais. Então, esse é o refrão. Qual é o objetivo do refrão? É enfatizar alguma coisa, enfatizar uma ideia. Então, é essa ideia de que esse amor, o amor dela é caçador, né? Ele é forte, ele é viril, ele é belo, né? Tudo isso está implícito aqui, principalmente a ideia da força, né? O belo foi por minha conta, mas a ideia da força está aqui, tá? O fato dele ser caçador ou dele estar em outras situações, ele pode aparecer estando numa guerra também, né? Então ele é alguém assim corajoso e forte. Então essa é a ideia do refrão, tá? Vamos ver se tem mais alguma coisa. Então já falei do refrão, já falei do paralelismo, dos pares. Então, eu acho que isso era o que tinha de mais importante para passar para vocês, tá? Era essa estrutura. Ah, sim, tem mais uma coisa. Tem uma pergunta que fala quem ela convida, né, para ser sua confidente. Então, é essa irmã que nós não sabemos, né, quem é. Se é uma amiga muito chegada ou se é uma irmã mesmo. Ela convida, olha, vamos, irmã, vamos dormir à beira do lago, onde eu vi andar o meu amigo caçador, ou meu amigo a caçar aves. Ela está convidando essa irmã para ir a um lugar onde geralmente ela ia com o seu amor. Ok? Um beijo para todo mundo e até mais.